Olá, seja bem-vindo ao Fora de Sala Podcast. Meu nome é Pedro Furquim e eu vou falar um pouquinho sobre como é ser educador em MEI e as possibilidades que esse tipo de registro nos traz. Como eu falei no primeiro episódio, em 2016 eu resolvi retornar para a área de educação, mas eu não sabia basicamente como retornar, uma vez que eu estava desde 2012 afastado desse segmento. Depois de muito pensar, resolvi começar a realizar cadastros em vários sites. E comecei a localizar, inclusive, sites de empresas que trabalham com a produção de materiais didáticos para cursos de graduação, pós-graduação, cursos de educação corporativa, focados em educação à distância. Então, comecei a atirar literalmente para todo lado. Até que uma dessas empresas me chamou para um projeto bem simples, que não exigia um conhecimento muito vasto, como designer instrucional. Basicamente, era de análise de material, e assim eu topei o primeiro trabalho. Só que quando fomos fechar o contrato, eu me deparei com a seguinte situação. Eu tinha duas opções. Ou receber como autônomo e aí arcar com todos os custos que isso traz, ou seja, desconto de INSS, desconto de imposto de renda, com alíquotas altas, o que ia tirar muito do dinheiro que eu teria a receber, ou realizar o meu registro como microempreendedor individual. E assim eu resolvi fazer. Primeiro eu fiz uma pesquisa para entender o que era ser um microempreendedor individual naquele momento, e após entender, inclusive fazer pequenos cursos do Sebrae, buscando as informações do que era, quais eram as obrigações e tudo mais, eu resolvi criar o meu CNPJ. Eu já tinha experiência com CNPJs porque eu já tinha sido sócio em outras empresas de segmentos totalmente distintos da área de educação. Então não era um bicho de 7 cabeças aquilo, mas era um processo novo. E fiquei espantado que em questão de 10 minutos, eu já tinha o meu CNPJ emitido e o meu registro junto à Secretaria da Fazenda do meu estado feito. Só faltava o registro junto à Secretaria de Finanças do meu município, no caso Fortaleza, que naquela época não era integrada ao sistema RedeSim. Ou seja, eu ainda tive que fazer mais um trâmite. Com a ajuda de um grande amigo que também é contador, ou contabilista, como seria o correto, ele me auxiliou no processo de registro e em questão de um mês eu já estava apto a emitir nota fiscal. E aquilo abriu uma série de possibilidades a partir daquele momento. Mas naquele instante, o meu foco era botar o pezinho dentro da área de educação. Feito isso, passado aí 2 anos, retomando tudo aquilo que eu tinha aprendido e já tinha praticado na área de educação com relação à produção de materiais didáticos para cursos, trabalhando como designer educacional, designer instrucional, dependendo da empresa, eu resolvi dar o próximo passo, que era o quê? Realmente colocar os 2 pés como empreendedor. E aí foi quando eu me desliguei da empresa a qual eu trabalhava e resolvi focar já no final de 2018, quando inclusive eu recebi o primeiro desafio de um dos meus clientes de coordenar um projeto. E assim eu fiz. Então, ser MEI abriu várias portas para mim, várias possibilidades. Nesse meio tempo eu consegui fechar contratos de treinamento, eu consegui fechar contratos para atuar como designer instrucional, designer educacional, coordenador de projetos de design educacional. Então, o fato de eu ter o CNPJ facilitou e muito a minha vida como designer e como empreendedor na área de educação. Mas esse é só o primeiro passo. Quando você toma a decisão de abrir um CNPJ, você tem que estar muito claro do que você realmente quer com aquilo. Se é só uma renda extra, ou seja, você vai usar aquele CNPJ basicamente para, somado ao seu rendimento como CLT em uma empresa, em uma faculdade, uma universidade, o segmento ao qual você esteja
atuando, em paralelo você, no horário livre, né, à noite, de madrugada, no seu horário, prestar serviços para essas empresas que volta e meia precisam de profissionais para os projetos delas. E aí tem aquela rendinha extra. Foi o meu caso durante muito tempo, foi uma renda extra. A outra é quando você resolve realmente se tornar um empreendedor, e aí você tem que começar a trabalhar com uma série de ferramentas, você tem que ter consciência de que num mês você pode ter, outro mês você não pode ter, ou seja, que aquilo que você vai receber vai depender realmente, exclusivamente de você e dos relacionamentos que você vai realizar. Porém, ser MEI pode ser o primeiro passo para muitos nessa nova jornada dentro do empreendedorismo. Se vocês quiserem, eu posso, no próximo episódio, falar um pouco mais do processo de registro. Mas, de antemão, eu posso deixar uma coisa clara a vocês. Busquem um profissional realmente qualificado que auxilie vocês nesse processo. Vai ajudar muito, mas muito mesmo, a tomar as decisões corretas na hora do registro, nos trâmites que cada cidade, cada estado possui relativos ao MEI, e assim você vai evitar dor de cabeça. Ainda não somos obrigados a ter um profissional contabilista contratado mensalmente para acompanhar. Porém, já existem discussões e tudo indica que num futuro bem breve nós teremos que realizar essa contratação. Ou seja, vai se tornar mais um custo a ser colocado na ponta do lápis, na ponta da caneta, na planilha, na hora de tomar a decisão de tornar-se um microempreendedor individual. O episódio de hoje foi gravado dentro do meu carro, é uma experiência mais nova ainda do que da anterior, que foi do episódio anterior, que foi um pouco no improviso. Então, com o tempo eu vou aprimorando. É uma ferramenta fantástica, podcast, porque você vai trabalhando diversas competências, inclusive do design instrucional. Então, espero que vocês gostem. Se vocês quiserem mais informações, quiserem que eu volte ao assunto de microempreendedor individual, educação, ou questões relativas à gestão, ou outros assuntos, vocês podem entrar em contato pelas minhas redes sociais, que é o @PedroFurquim no Twitter, @PedroFurquim no Instagram, ou no LinkedIn, vocês podem colocar linkedin.com/in/PedroFurquim, ou pelo Instagram do Fora de Sala Podcast, que é o Fora de Sala Podcast. Então, até a próxima sexta com mais um episódio do Fora de Sala Podcast.